Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Muitas pessoas estão me perguntando assim: Daniel, a bolsa subiu muito e agora? Será que é hora de parar um pouco, botar em reserva de oportunidade? Será que é melhor ir para renda fixa? Será que é melhor aportar no exterior? Enfim. hoje eu vou mostrar uma oportunidade aqui que pode ser uma boa oportunidade, mas no início desse vídeo a gente já vai tratar um pouquinho dessa questão do que a gente faz, né? O que a gente faz nesse momento que a bolsa acabou tendo uma boa valorização. Então curtam o vídeo, se inscrevam no canal e depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, a primeira coisa que é importante a gente deixar claro é o seguinte: eu, desde sempre, tá, eu falo sobre a questão da alocação estrutural. Isso é o mais importante de tudo, tá? Porque aí você não vai mais estar nessa neura de querer saber o que é melhor para esse momento, agora o que eu faço. A gente fala muito sobre isso lá dentro na carteira plena, que o melhor é você aportar aquilo que a planilha estiver te falando para aportar. Então é simples assim, tá? Você não precisa se preocupar com isso. Agora, a bolsa teve uma boa valorização, mas mesmo assim ainda é um patamar de preço que é igual aquele de 2019, por exemplo, ou igual ao de junho de 2021, né? E nesse período as ações da bolsa estavam com lucros menores. Então, em tese, tá, a bolsa não estaria extremamente cara ou mesmo não estaria cara nesse período atual. Então você não precisa também se preocupar e ficar fazendo aquelas alocações malucas, né, de sair de um e ir para outro, sair do outro e ir para um, e isso inclusive se estende a esse título que a gente vai mostrar hoje aqui para vocês, tá? Então vamos passar aqui para o título, e que na minha visão é uma oportunidade sim, inclusive uma oportunidade da pessoa investir no exterior se ela preferir, se ela for investidor qualificado, ou dela investir aqui se ela for investidor geral, tá? O que a gente vê aqui é o seguinte, né? Você imagina você poder investir numa empresa que é AAA, tá? Olha só, é uma empresa AAA, tá? Tá certo que é sem garantia, a garantia é clean, né? E aí, se você for qualificado ou não residente no Brasil, você pode investir inclusive nessa primeira série aqui, que é uma série que tem variação cambial mais 3,73%. Então essa empresa, que eu já vou dizer qual é, mas é uma empresa AAA, é uma das maiores empresas do Brasil e a maior empresa no setor dela no mundo, tá? É uma empresa que ela vai pagar a variação dos juros nesses 5 anos, por exemplo, mais 3,73% ao ano. Então, quer dizer, para você perder dinheiro, seria mais ou menos se o dólar caísse para alguma coisa ali em torno de R$ 3,90, por exemplo, R$ 4 mais ou menos. Claro que até o fechamento disso ainda vai ter alguma variação do dólar, ele pode subir um pouco mais, tá? Mas seria mais ou menos isso. Tá? A empresa ainda paga esses juros aqui dessa variação cambial semestralmente. Vamos nos ater aqui ao título desse vídeo de hoje e que tem a ver com os investidores gerais. Eu sei que a maior parte dos meus investidores aqui, das pessoas que me acompanham, não tem R$ 1 milhão na conta, que é o que faz você virar investidor qualificado ou você ter alguma certificação, né? Então, supondo que você não tenha certificação, você não tem 1 milhão, você não pode operar essa primeira série aqui de variação cambial. Então você pode operar essas duas séries daqui, tá? Uma dessas séries tem aqui o pagamento de juros semestral e a outra também, as duas na verdade, tá? E as duas têm a amortização de forma anual, só que nos últimos 3 anos. A segunda série são 10 anos e a terceira série 15 anos de prazo. Isso aqui é o que normalmente assusta as pessoas. Eu posso dizer para vocês que a gente está conseguindo pelo menos muita liquidez, tá, no mercado secundário de debêntures. A gente não consegue garantir que vai sempre ter, mas eu tenho visto muita liquidez no mercado secundário de debêntures. É um processo chato, não é um processo que você vai entrar lá no teu home broker e vai fazer. Você vai ter que mandar um e-mail para a corretora para dizer que você pretende vender essa debênture, etc. Lembrando que se você vender antes do prazo, tem a marcação a mercado. Se em um dado momento você resolver vender, que o Brasil está numa crise,
crise muito grande e tiver IPCA mais 8, você vai provavelmente ter perdido dinheiro com esse processo. Né, mas a gente consegue liquidez principalmente em períodos como esse agora. Né? A bolsa teve uma queda muito grande da taxa, inclusive eu postei lá no Instagram que o Tesouro, o título público do IPCA 2045, ele rendeu mais inclusive do que a bolsa nesse último mês, por exemplo, no mês de março. Por quê? Porque a renda fixa ela tem uma valorização boa quando você trata de títulos mais longos. Tá? Então eu nunca abri mão de investir na renda fixa também. Agora, se você esperar até o vencimento, você vai receber exatamente isso. Se você quiser vender antes, às vezes vai ter um período lá que as taxas de juros vão estar IPCA mais 4,5, IPCA mais 5 no futuro, e talvez você consiga vender isso antecipadamente com algum ágio, e aí você ganha, né, antecipadamente alguns retornos que você teria no futuro. E aí você repassa para uma outra pessoa. Bom, quanto seria isso aqui, né? Porque aqui diz um valor mínimo de IPCA mais 6% ao ano, mas também pode ser NTNB 2030 mais 0,65 ou NTNB 2035 mais 0,85. Aí eu abri aqui a taxa de títulos públicos da própria Ambima, né, para a gente poder dar uma olhada aqui como estaria hoje, tá? Não é a data do fechamento. Data do fechamento eu não sei quanto vai ser. Mas hoje, em 15 de agosto de 2030, que a taxa 2030 está dando 5,27. 5,27 mais 0,65, eu acho que não chega nos 6. 5,92. Então, hoje estaria aqui na segunda série, sendo o IPCA mais 6, porque é dos dois o maior. E na NTNB 2035, vamos ver aqui, o 2035 está pagando 5,37, mais 0,85, acho que também não dá o mínimo, 6,22. Enquanto isso aqui o mínimo é 6,30. Então, por enquanto, não está dando em nenhuma das duas séries, está dando IPCA mais 6 ou IPCA mais 6,30. A questão é, se tiver uma inversão de volta da curva de juros até o dia da precificação, pode ser que isso ainda fique maior. Tá? Então é isso no mínimo, é isso que é importante vocês entenderem nesse ponto agora. Não, vamos falar agora qual é essa empresa. Né? Bom, a empresa que já apareceu aqui embaixo, o JBS, né? Eu não sei se vocês perceberam, eu por acaso só percebi agora essa parte daqui. Eu queria fazer um suspense, vocês devem ter me achado ridículo, porque não teve suspense nenhum. Se bem que pode ser que tenha tido suspense, porque onde eu tô aqui com a minha imagem da tela não aparece ali. Mas por que, né, JBS? Eu acho a JBS a melhor empresa do Brasil? Não, mas ela também não precisa ser. Ela só precisa pagar a debenture dela, ela não precisa subir. Eu não estou falando que a ação vai subir, que a ação é maravilhosa e etc. Embora a gente tenha alguns relatórios dela lá na Dica Beginner. Tá? Mas hoje, por exemplo, ela é a maior empresa de alimentos, por exemplo, do mundo e a maior em produção de proteínas. Então hoje ela é a maior produtora de alimentos do mundo, somando todos os alimentos. É maior que a Nestlé, que a Pepsi, que a Tyson Foods, que a Mondelez, por exemplo, que a Wilmar, que a Kraft Heinz, enfim, né? Unilever, que também tem a parte de higiene. Então, quer dizer, é muito grande a JBS hoje em dia no Brasil. E no mundo também, porque a gente consegue ver aqui a plataforma global dela. Ela é uma empresa que trabalha com proteína, então é carne de boi, de ave, suíno, plant-based aqui também, tem outros, né? Você vê que ela está no mundo todo, parte de exportações consolidadas aqui, que a Ásia correspondeu a 55% total das exportações, e ela tem muitas fábricas dentro dos Estados Unidos, então ela vende muito para os Estados Unidos sem ser exportação. Agora, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente a dívida da empresa. Eu nem vou falar muito de receita, de lucro, de EBITDA, porque eu não quero que vocês achem que eu estou recomendando a ação da JBS. Tá? Eu estou preocupado com se ela vai conseguir pagar ou não essa dívida, porque o resultado da debenture não importa se a empresa vai ter um lucro maior ou menor ou coisas do gênero. Só importa para a gente se a empresa vai ter condição de pagar a dívida. E a gente vê aqui que a dívida líquida da empresa, né, em dólares aqui, ela era 8,9 bilhões, ela subiu para 12,4 bilhões, um aumento bastante grande, um aumento importante
porque ela está crescendo bastante. Esse número de dívida líquida já exclui o caixa de 23,2 bilhões. Só que a gente vê aqui que é uma dívida que está muito diversificada aqui ao longo do tempo, né? Ela está muito alongada aqui, então normalmente não vai ter problema. E aí, por que eu gosto de olhar aqui a geração de caixa, né, o EBITDA e coisas do gênero? Você vê que a empresa teve aqui de geração de caixa operacional 25 bilhões de reais. Isso dá uns 5 bilhões de dólares, mais ou menos. Fluxo de caixa livre, 11,8. Isso dá uns 2,4 bilhões. Né? O EBITDA ajustado dá 9 bilhões de dólares. E aqui, quando a gente vê os valores, né, que estão em dólar, a gente percebe que são 2 bilhões por ano que ela precisa pagar. Então, se ela tem uma geração de caixa operacional de 5 bilhões, um EBITDA de 9, um fluxo de caixa livre de 2,4, ela consegue pagar mesmo esses valores aqui, vendo que no curto prazo essas dívidas são pequenas. 2023, 2024 e 2025 ela praticamente não tem dívida. Então, o que ela crescer nesse período, ela conseguiria pagar isso tudo aqui. A dívida de 2032 da segunda série vai entrar aqui, a dívida do dólar de 2027 vai entrar aqui e a de 2037 vai entrar aqui, né? E são 1 bilhão de reais no total. E eu vejo aqui, eu não vejo dificuldade para a empresa pagar, a não ser que ela piore muito. E isso às vezes acontece por causa de gestão. A gente viu a BRF, por exemplo, caindo muito. BRF, que era uma gigante aqui do setor, que inclusive muitas pessoas se chatearam quando teve a fusão da Sadia Perdigão, que foi o que trouxe a BRF à tona, e que a gente viu que é uma empresa que mesmo assim ainda conseguiu gerar concorrência aqui dentro, tanto que ela não teve resultados positivos já desde 2016. Mas era uma gigante, né, tamanho da JBS, ou se bobear até maior quando a gente voltava lá atrás em 2008, 2009, quando foi a fusão entre as duas. Aqui a gente vê 1 bilhão de reais, isso dá 200 milhões de dólares, quer dizer, não muda quase nada aquele perfil da dívida. Lembrando que o grande risco daqui é que são ações de espécie quirografária sem garantia nenhuma, tá? A garantia é da própria empresa ter caixa para conseguir pagar. E o título é um CRA, um Certificado de Recebível de Agronegócio, que significa que é isento de IR. E isso faz muita diferença, né? Por quê? Vamos imaginar, por exemplo, uma taxa de juros uma inflação de 4% ao ano, tá? Que hoje em dia parece distante, mas deve convergir para alguma coisa nesse sentido. Então, hoje você tem um título público, por exemplo, que rende 4%, né? Eu vou fazer aqui a conta certinho. O 4 mais 5,31. Então, ele vai pagar 9,52 já com juros compostos. Só que esse 9,52 aqui, quando você tira 15%, você só recebe 8. Nesse aqui, né, você vai receber isento de imposto de renda, então você vai receber 10,2. Então a diferença para um título público com uma inflação de 4% é 10,2 contra 8,09. Quanto maior a inflação, maior essa distância entre os dois, tá? E aí, onde é que você vai encontrar isso? Você vai encontrar isso na tua corretora mesmo, tá? Eu tô com a plataforma da Alten aberta, a Alten que está na Orama, ela até já anunciou que ela vai sair da Orama, não sei para onde ela vai, mas enfim, ainda está aqui na Orama, e a Alten que já tem aí uma parceria com a gente há algum tempo, e a gente consegue ver aqui, ó, CRA JBS, segunda série, CRA JBS, terceira série. E a tal da primeira série, aquela do dólar, né, que a gente falou pouquinho no início. Essa não tem jeito. Essa, como é para investidor qualificado, você precisa mandar e-mail, né, para a própria corretora. Provavelmente na tua corretora, se não for a Alten, também vai ser assim. Na Alten eu sei que é dessa forma, tá? E aí é só você clicar e seguir. Outra coisa aqui que é importante é o seguinte: dia 11/4 é o último dia para reserva, então é a próxima segunda-feira. Não deixa para o último horário, porque às vezes eles encerram às 15 horas, às 16 horas, e a data de liquidação é dia 4 de maio. Então, quer dizer, por volta do dia 3 de maio, 2 de maio, é que vai ser calculada aquela NTNB. Tá? Então, às vezes, hoje está no IPCA mais 6, IPCA mais 6,3, mas pode ser que lá no dia 2 de maio, quando faz o fechamento mesmo para saber a taxa,
pode ser que seja mais do que isso. IPCA mais 6, IPCA mais 6,3 é a mínima. Tá? No caso do dólar, não. No caso do dólar já está definido lá que a variação cambial mais 3,73%. Bom, gente, acho que é isso esse vídeo de hoje. Eu trouxe um vídeo de propósito de renda fixa porque as pessoas elas ficam muito bitoladas a achar que renda fixa é tesouro direto. E renda fixa não é apenas tesouro direto. Tá? A gente, inclusive, lá na Plena traz muitas oportunidades com relação a outras rendas fixas. A gente, na nossa carteira de renda fixa também, que é uma assinatura baratíssima, né? Então, a gente tem essas oportunidades sempre surgindo ao longo do tempo e é muito importante que a pessoa tenha acesso a essas oportunidades. Por quê? Porque você ganhar isento de imposto de renda 6% acima da inflação, muitas empresas vão ter dificuldade de bater isso. Muitas outras vão bater. Muitas vão até cair de valor nos próximos 10 anos ou 15 anos, que é o tempo dessa debênture. Mas você garantir IPCA mais 6%, eu vou até calcular aqui só para a gente encerrar. Né? Eu botei aqui 10,24%. Então, só para vocês terem uma ideia, é claro que vai ser impossível chegar nesse valor, porque todos os cupons de juros que vocês recebessem, vocês teriam que investir nesse mesmo valor, e a gente não sabe se vai ter ainda essa debênture disponível no futuro no mercado secundário. Aqui é uma oferta primária. Mas se você conseguir isso, significa você quadruplicar o teu valor em 15 anos. Né? É bastante coisa. E olha que eu estou botando uma inflação de 4%. Se você pegar e botar uma inflação de 6%, por exemplo, você vai estar um valor muito maior do que isso. Já é quase sextuplicar o valor. E aí você olha as empresas que conseguiram subir 4, 5, 6 vezes nos últimos 10, 15 anos, e você vai ver que não foram tantas. Volto a dizer que é uma rentabilidade teórica, porque você vai receber daqui a 6 meses um cupom semestral. E aí você teria que ter outro ativo isento de imposto de renda com IPCA mais 6 ou IPCA mais 6,3 para poder investir. Né? Se você não tiver, você não vai conseguir exatamente isso. Né? Um dos problemas da debênture de forma geral, mas assim, à medida que você cria uma carteira com títulos privados, você vai ter uma carteira que vai ter sempre alguns dando resgate, alguns dando entrada, alguns dando resgate, alguns dando entrada, mas chega de spoiler por hoje, porque aqui é o conteúdo gratuito, a gente tem muito mais lá na nossa área de membros. Quem quiser conhecer mais os nossos planos estão aqui embaixo. Área de membros.dicadehoje7.com é o site, e o dicadehoje7.com/produtos você tem todos os nossos planos para você ver qual é aquele que se adapta melhor à tua filosofia de investimentos. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.